Treta entre Flamengo e Vasco pelo Maracanã. Renata Fã no seu show comentando esse assunto e também falando tudo sobre o clássico desse final de semana entre Flamengo e Fluminense. Vascaíno, apresentador da ESPN, metendo louco e tentando de tudo para favorecer o Vasco nessa disputa aí pelo Maracanã. Então assiste o vídeo até o final, que o vídeo tá muito legal. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também a sua opinião aqui abaixo nos comentários, beleza? Final de semana agora tem Fla-Flu, então se você não quiser perder nada do Flamengo, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Falando em Nova Iguaçu, não tem ainda uma definição quanto ao local do jogo entre Nova Iguaçu e Vasco da Gama no domingo, pelas semifinais do Carioca. Estamos em compasso de espera e vamos falar também do Flamengo, do Fluminense, todo mundo aqui nesse Giro Carioca. Agora. Bora. Tudo certo para o Fla-Flu de sábado acontecer no Maracanã. O duelo de volta da semifinal do Campeonato Carioca está sob vantagem dos rubro-negros. A equipe de Tite venceu na semana passada por 2-0 com amplo domínio e agora pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim avança para a final. Tivemos o domingo para descansar e hoje já estamos focados no que fazer no jogo de sábado, que é muito importante. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. De La Cruz foi a maior contratação do Fla nesta janela e encontrou a posição ideal nos últimos jogos. Desde a ausência de Gerson, o uruguaio vem se destacando como segundo volante, é o motorzinho do time. O camisa 18 tem presença confirmada no clássico do fim de semana. Já o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o volante Eric Pulgar, substituídos com problemas musculares, ainda são dúvidas para a partida. Hoje, o técnico Tite deve ter uma ideia melhor se vai poder relacionar esses atletas. Os jovens Wesley e Vitor Hugo estão em transição física. Lembrando que o lateral está sendo investigado pela polícia por denúncia de agressão a um homem em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. O Flamengo aguarda o fim da investigação para definir se vai punir o atleta. A boa notícia é que Gabigol está recuperado de lesão muscular. O camisa 10 treinou normalmente com o grupo e não deve ser problema. O torcedor tricolor também tem um motivo para se tranquilizar. O meia Ganso, que saiu da semifinal com dores na panturrilha, fez exames e não foi constatada lesão. Por outro lado, Diniz tem problemas para resolver. O lateral direito Samuel Xavier, zagueiro Marlon e o atacante Douglas Costa tiveram lesões musculares. O agora zagueiro Thiago Santos está suspenso por cartão vermelho. André volta a ficar à disposição. A polêmica está no duelo entre Nova Iguaçu e Vasco. O jogo de domingo está marcado para o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o que não agradou nada às duas equipes. Tudo isso começou porque os administradores do estádio Fly-Flu se incomodaram com a frase Maracanã para todos, exposta na camisa do Vasco, nome do consórcio vascaíno em parceria com a W Torre, que disputa a licitação do estádio. Segundo Nova Iguaçu, o clube fez a solicitação de uso do Maracanã, mas não teve resposta positiva e, por conta do tempo para definir as operações da partida, foi orientado pela FERJ a atuar em Volta Redonda. O governador do Rio, Cláudio Castro, entrou em cena. Não sei por que eles adiaram o jogo. Eu queria garantir para você, torcedor vascaíno, torcedor do Nova Iguaçu, e para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Federação Carioca e o mandante quiserem fazer o jogo no Maracanã, podem fazer. No início da madrugada desta quinta, o Vasco emitiu um comunicado junto com o time da Baixada Fluminense, reiterando o pedido para que a partida aconteça no Maracanã. O termo de permissão de uso prevê que Flamengo e Fluminense devem ceder o estádio para outros clubes. Dedê, o futebol carioca tá fervendo. Muita gente colocando o Flamengo como amplo favorito, o time que contratou tão bem. Mas o Fluminense tem sua qualidade, continua o trabalho com o Diniz. O Vasco da Gama teve dificuldades diante do Nova Iguaçu, que não jogou bem ontem contra o Inter, mas no final de semana deu um sufoco. E agora querem fazer esse jogo também no Maracanã. Justo, né, Loirão? É justo. Foi uma festa muito bonita da torcida do Vasco no Maracanã contra o Nova Iguaçu.
Apesar do jogo ter sido completamente distinto do que o torcedor vascaíno esperava, mas um jogo desse tamanho, a forma que o Nova Iguaçu vem jogando, enchendo os olhos ali do torcedor, do amante do futebol, e ter visto o estádio da forma que estava bonito com o torcedor do Vasco, a maioria, obviamente, eu acho que o jogo tem que acontecer no Maracanã. Agora a gente vê que essa semifinal está mais indefinida, o Flamengo tem uma boa vantagem. Você imagina que esse Fluminense, que já reverteu tantos placares difíceis, até contra o meu Inter ano passado na Libertadores. Sim. Como é que você vê a postura do Fluminense? Já acabou para você ou ainda tem chance? Não dá para desacreditar do Fluminense, apesar do bom resultado que o Flamengo conquistou e jogando melhor. Acho que o Fluminense não vai repetir a atuação, porque o Fluminense não jogou bem. O Fluminense em nenhum momento causou um desconforto pro Flamengo. O problema é que o Fluminense precisa marcar gols e não sofrer gols. E aí do meio de campo para frente, ou o sistema ofensivo do Flamengo tem funcionado muito bem. Você vê Tite versus Diniz? Muito mais experiência o Tite, né? O primeiro jogo, a gente acabou de citar aqui, Loirão, o Flamengo foi muito superior, né? Isso passa muito pela boa gestão do Tite, leitura, experiência, entende bem o estilo de jogo do Fernando Diniz. O Fernando Diniz dificilmente muda esse estilo de jogo, então o Tite inteligentemente em alguns momentos fazia essa marcação-pressão, outros momentos baixava a sua linha e deixava o Fluminense ter um pouquinho mais de posse de bola, mas no campo defensivo do Fluminense, então há uma experiência maior. Obviamente não dá para tirar nenhum mérito do Fernando Diniz do que ele vem fazendo, principalmente da temporada passada para cá. Muito bem. Olha só. Galera, agora se liga aí nesse apresentador da ESPN. Se ele não for vascaíno, ele é muito anti-Flamengo, porque só isso explica a baboseira que ele falou ao vivo no programa F90 da ESPN. Agora confere aí comigo. Alô, ESPN, boa tarde, rapaziada. Fala, meu garoto, aqui boa quem tarde. fala é Alexandre Fidalgo. Grande Ale. Atenção, fã do esportes. Fala aí. Domingo, às 16 horas, no Maracanã. Nova Iguaçu e Vasco. O gigante vai jogar no Maracanã. Contra tudo e contra todos. Aí, ó, Vascaíno aí. Essa frase é de todos. E síndico não é dono. Vamos lá, Vascão! Boa tarde, bancada. Boa tarde, meu amigo. Agora flamenguista, vamos lá. Cuiabá, Mato Grosso. Quero dar minha opinião a respeito ao Maracanã. Fica à vontade, amigo. A questão não é no Vasco não jogar no Maracanã, de não poder. A questão é que no começo do ano vocês estavam até reclamando do gramado do Maracanã. Mas não é só isso Aí não, o Flamengo joga em outros lugares, mas o Fluminense para melhorar o gramado do Maracanã. Aí o Vasco joga quando interessa para eles. O Flamengo fica com a mão na intenção, igual na pandemia. O Vasco não pediu nenhum jogo para jogar lá na pandemia, né? Então, tipo assim, eu acho que tem que ver o lado do Flamengo, ou então o governo, como o governo entrou aí. Fluminense também. O governo pega e toma conta do Maracanã. Eu acho que é dele. Que o presidente do Flamengo, o próximo, ou esse mesmo, tem que resolver o nosso estádio mesmo e pronto. Isso aí eu concordo. Vamos daí deixa pro Vasco jogar, para quem quiser. Concordo. Vamos ver se É um ponto bom. Vão conseguir manter o Maracanã sem o Flamengo. Eu acho que é isso. Nem é questão nem de ser egoísta. A questão é que quando o gramado está ruim, porque tem muitos jogos, aí o Flamengo pega, toma conta, mas o Fluminense faz de tudo para manter um gramado bom, vem o Vasco, outro time querendo jogar, se impondo, e aí joga um jogo, depois volta lá pro São Januário, fazer os outros jogos, e o Flamengo e o Fluminense com gramado ruim. Eu não acho justo. Bom ponto. O que falou o nosso primeiro fã de esportes ali, agora só uma coisa, o mando de campo é do Nova Iguaçu. Obrigado, William. Isso é o mais importante que você falou. Então, quem está pleiteando, quem conseguiu, que joga pelo empate, e quer jogar no Maracanã, é o Nova Iguaçu. É evidente que para o Vasco é interessantíssimo que jogue no Maracanã. Ninguém vai a torcida do Vasco vai lotar, não vai ser a torcida do Vasco vai lotar, invasão laranja, viu? Vai fazer uma pressão, né? Vai fazer uma pressão, é interessantíssimo e tal. Evidentemente, claro, não tenha dúvida sobre isso. Mas só para deixar claro, o mando é do Nova Iguaçu e quem entrou com o pedido para jogar no Maracanã é o Nova Iguaçu. Sobre o Flamengo ter o estádio próprio, eu super concordo. O Flamengo tem todas as condições. O Flamengo está demorando. De ter um estádio só dele. Exatamente. O Flamengo tem todas as condições de ter um estádio só dele, um estádio próprio. Tem que fazer isso, tem tamanho para isso, tem torcida para isso, tem dinheiro, vai ter parceiro, vai ter uma série de situações aí. Todo mundo vai se interessar por isso. Então o Flamengo tem que andar realmente com esse projeto. Aí tá perfeito, aí o Fã de Esportes tá perfeito. Só uma coisa sobre esse imbróglio aí pra gente destrinchar aqui com todo mundo na mesa. Vamos lá. O que pega é o desrespeito. Então vamos lá. O Nova Iguaçu entra com um pedido para que o jogo seja realizado no Maracanã na segunda-feira.
Sequência dos fatos. E a resposta precisava vir até ontem. A resposta não veio na segunda-feira. Tá bom. Para quem é essa pergunta? Para os administradores do estádio. Isso. Quem são os administradores do estádio? Flamengo e Fluminense. O Maracanã é do povo, é do Rio de Janeiro, tá? Quem manda lá, no primeiro momento, é o governador. Tanto é que ele se pronunciou, a gente tem o vídeo, vamos mostrar aí daqui a pouquinho. É o governador, tá? E Fluminense e Flamengo são administradores. Era uma situação provisória, mas ela é provisória há 5 anos. Eu nunca vi um provisório de 5 anos na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. Acho que desde 2019. Não, uns 5 anos que está nessa... Renova. E eu entendo o Fluminense e o Flamengo também não fazerem grandes investimentos no gramado, porque no final das contas eles não sabem nem se o estádio vai ser deles ou não. Né? E aí, vai ser meu, não vai ser? A gente vai comprar, vai se dividir, como é que é? Despesa e tal. Então, como é que eu vou fazer um baita investimento ali, de repente, numa coisa que não necessariamente é minha, certo? Então, Flamengo e Fluminense são administradores. A solicitação é feita aos administradores, tá? Então, ela não veio na segunda. Terça-feira veio? Não veio. Quarta-feira... Mas o funcionário que olha o fax já estava lá. Já estava lá. E a quarta data limite, Quarta-feira veio... Com o fax, não veio. Aliás, a data limite era terça-noite. Terça-noite. Aí a Ferg esticou até o meio-dia de ontem, de quarta-feira, para que se desse uma resposta. Qual é o problema aí? O descaso, porque não houve resposta. Não ter resposta é não, né? É uma negativa. Que não, e aí, precisa de uma resposta. E o nada. E aí, qual a questão? E aí, qual é a situação? A situação é, gente, quarta-feira, tem que vender ingresso, o torcedor tem que saber para onde vai e tal, ninguém respondeu, vamos para a Volta Redonda. Raulino. E o jogo ontem foi definido que seria em Volta Redonda, Raulino de Oliveira. Na calada da noite ontem, Vasco, Nova Iguaçu e tal, foram se movimentando durante o dia e tal, e aí na calada da noite, os dois se juntaram aqui, eles vão fazer um novo pedido. E aí recorreram a reuniões, a Ferg, o governador e tal, etc., para que se fizesse uma pressão para que o jogo fosse realmente para o Maracanã. Vasco parte interessada também, mas lembrando, o pedido inicial é do Nova Iguaçu, porque o mando é do Nova Iguaçu, tá? Então aí, depois disso tudo, tivemos uma reunião agora na hora do almoço. Durante o programa aqui estava terminada a reunião e a gente trouxe a informação que o nosso repórter Pedro Henrique Torre acompanhou a reunião e trouxe a informação que agora a coisa vai para o Maracanã. Aí tem declaração do governador, aí tem... Eu não sei, a gente tem a declaração do governador, não, Marcelo? Temos aí? Queria saber se a gente tem a nota aí da Ferg, se a gente tem a nota dos administradores, porque todo mundo se posicionou tirando da reta. É, total. Todo mundo tirou da reta. Aí é uma beleza. Olha, não é comigo, se me pergunta eu vou, eu faço. Não, mas peraí, a gente não se posicionou, não deu resposta, porque também não chegou... Como assim não chegou o pedido, não foi formalizado? Por que isso, gente? Que isso? Tá fazendo todo mundo de otário agora? Agora é todo mundo otário. Torcedor, imprensa, o Nova Iguaçu, Vasco, virou todo mundo otário agora, né? Então, assim, o governador se pronunciou, Cláudio Castro. Quando tiver aí no ponto, me avisa, Marcelo, tá? Porque, em primeiro momento, ela é a primeira parte que tem que resolver. Só para vocês entenderem, tá? Porque é bom esclarecer essa situação, só para vocês entenderem. É como se o Fluminense... É como falou o Fã de Esportes, o Fluminense e o Flamengo fossem inquilinos do negócio. Síndico, né? Síndico. Síndico. Como se eu emprestasse a minha casa para o Birner. Ela disse, Birner, é o seguinte, você pode ficar aí na minha casa, mas a minha família frequenta a minha casa, né? E eu não estou em casa e tal, o Birner impede meu pai, minha mãe, minha irmã de entrarem na minha casa. Posso ficar no seu apartamento em Paris, Birner, ou não? Nossa, vetaria. Provisoriamente? Não, estou vetando. Falou, peraí, Birner, mas você está usando a casa é minha, Birner. Você tô quebrando um galho para você e você está impedindo a minha família, meu pai e minha irmã de entrarem aí que tem que pegar coisa aí. A analogia foi boa, hein, William? Não pode, foi boa. Entendeu? Eu acho que é isso. O governador falou, olha só o que o governador falou. Vai lá. E para as duas diretorias, o Maracanã está à disposição de qualquer jogo. Se a Federação Carioca e o mandante quiserem fazer o jogo no Maracanã, podem fazer. Reitero aqui, se o mandante, que é o Nova Iguaçu, quiser jogar no Maracanã, está 100% liberado. Então, quando ele fala, reitero a você, torcedor vascaíno, torcedor do Nova Iguaçu, me parece que ele está falando, reitero a você, eleitor vascaíno, eleitor do Nova Iguaçu, que está liberado, né? É isso. Para mim, basicamente, é isso. Porque se está tão fácil assim, se é tão tranquilo assim, se o Estado que manda...
Pra que essa burocracia toda? Por quê? Por que não há uma resposta? Por que um ar de impedimento, de criar uma dificuldade, de fazer uma catimba ali? Pra que isso? O Maracanã, se eu não me engano... Não entendi. Se eu estiver equivocado, me desculpe, mas eu acho que não estou. Teve reformas com dinheiro público para o Pan-Americano, para a Olimpíada e para a Copa do Mundo. As pessoas pagaram, inclusive. Inclusive destruíram um pedaço do estádio. Um bilhão. Destruíram um pedaço do estádio ali, coisas importantes, históricas, né? Mudaram a configuração do estádio, que perdeu bastante a sua questão mais popular, geral do Maracanã. Pra quem frequentou o Eu fui muito Maracanã, não é mais. Não, então, não é a mesma coisa, mas obviamente é um grande estádio. O estádio é lindo, o estádio que é um dos principais palcos. É um templo do futebol mundial. É um templo do futebol mundial. Exatamente isso. É a primeira vez que eu fui lá. E a partir do momento que o contribuinte, quem pagou imposto, pagou indiretamente isso, o estádio não pode ser propriedade de nenhum clube, a não ser que isso seja uma coisa definida. Vamos vender. Vamos vender o Maracanã. E vamos vender o Maracanã. Nesse momento o clube administra. O Pacaembu foi privatizado. Por outro lado, tem uma coisa muito complicada, né, que o Fã do Esporte falou. E eu acho que isso não é o suficiente para tirar o jogo, porque essa não é questão só do Maracanã. Não dá para você ter 3 clubes, 4 clubes, cuidando de um estádio só, jogando num estádio só no futebol brasileiro. Aí a gente concorda. É porque verdade, quando o Esporte falou isso, tem razão. Não é fácil, é pesado. Não. Tem razão. E o gramado vai ser destruído. Sim. E você precisa jogar futebol em bons gramados. Por isso eu acho que é muito bom para o Flamengo construir o seu estádio, né? Ele vai ter a sua casa, o que mais tem condições, que pertence ao flamenguista, né? O Flamengo tem muito dinheiro, né? O Flamengo vai poder cuidar do seu gramado, vai ter o seu espaço, porque o Maracanã, no futebol, onde o gramado em boa condição é importante, antigamente era, mas era menos do que hoje, porque os jogadores estavam mais acostumados, era um outro jogo, um jogo menos rápido, né? Um jogo mais lento em todos os aspectos, porém um jogo mais técnico. O Flamengo hoje isso é muito mais importante, né? Isso que você está querendo dizer, o estilo de jogo do Flamengo. E o Maracanã não suporta, o gramado do Maracanã, nenhum gramado no mundo suporta. 3 times, três times quando agora vai ficar parado para a data FIFA quase 2 semanas, né? Então o vídeo de hoje foi isso, galera. Vimos aí a imprensa paulista falando sobre essa treta entre o Flamengo e o Vasco. Também o Fluminense está no meio. Só deixando bem claro aqui que a analogia que esse apresentador fez foi totalmente errada. Até porque o governo do Rio não deixa o Flamengo jogar. Não empresta o Maracanã para o Flamengo e para o Fluminense jogar. Pelo contrário, o Flamengo e o Fluminense pagam pelo um aluguel e paga muito caro para jogar no Maracanã. Também arca com todas as despesas. Agora o Vasco quer chegar lá e jogar de graça? Porque no tempo da pandemia eles não fizeram todo esse alvoroço aí para jogar no Maracanã também. Agora, pela analogia que o amigão fez aqui, meu Deus do céu, não tem nem o que falar. Agora imagina aí, se você aluga uma casa e o dono da casa que você alugou simplesmente quer que você aceite que os familiares dele entrem na casa que você alugou, que você tá pagando tudo, durma nessa casa, coma da sua comida e pra ele tá tudo certo. Não, pera aí, essa analogia que esse cara falou não tem nem lógica, não faz nem sentido. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Aproveita o espaço aqui abaixo nos comentários e deixa a sua opinião, eu estarei lendo todos os comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva-se aqui abaixo, ative o sininho de notificações para receber conteúdo sempre que eu postar aqui no canal. Agora eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!